Eu me chamo Melquisedeque, sou evangelista do Ministério Profético. A igreja onde eu congrego tem crescido pela misericórdia de Deus, lá no bairro Vista do Mestre, aqui mesmo na Serra. E hoje eu consegui a liberação dos meus pastores para estar aqui. Hoje eu tenho um tempo para contar um pouco do que Deus fez na minha vida, mas eu confesso que fico até preocupado, porque é muita coisa, e eu vou ter que resumir tudo em pouco tempo, tentando passar aquilo que Deus fez comigo. Quando eu cheguei aqui hoje, eu estava conversando com o pastor Alessandro e eu disse para ele que eu morava em Ipatinga, Minas Gerais. E foi lá, aos meus 19 anos de idade, que eu tive várias oportunidades de fazer a vontade de Deus, de caminhar com Cristo, de viver uma vida diferente. Mas como todo jovem, eu queria aproveitar a vida. Achava que sair, beber, fumar, zoar era viver. Hoje eu sei que não. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo não era aproveitar nada. Aproveitar mesmo é quando você está sóbrio, mas cheio da presença de Deus. Mas naquela época eu não pensava assim. Eu tinha muitos conflitos com os meus pais, porque meus pais eram da Igreja Batista. Meu pai e minha mãe eram do altar. Meu pai músico, minha mãe levita, servindo a Deus. Meu pai hoje é pastor, mas já naquela época sempre esteve envolvido com ministério. E eu, naquela fase da juventude, não levava nada disso a sério. Para mim, era tudo coisa de velho. Quando falavam que eu tinha que ir para a igreja, eu reagia mal, igual criança mimada. E isso foi se repetindo por anos. Até que chegou um momento, eu estava para completar 19 anos, no dia seguinte, e meu pai me chamou para conversar. Ele falou assim: Mel, não tem como você continuar desse jeito. Você precisa tomar uma decisão. Disse que eu já era um homem, que só dava despesa dentro de casa, que não trabalhava, não ajudava e ainda causava problema. E então ele foi direto. Ou você muda de vida, ou vai ter que sair de casa. Na hora, eu falei que ia mudar, mas por dentro, eu não queria. Eu achei que ele estava me dando um tempo para pensar. Só que no outro dia de manhã, ele voltou e perguntou: E aí, já decidiu? E naquele momento, eu percebi que era sério, que não tinha mais como enrolar. Mas a verdade é que eu já tinha escolhido. Eu não queria mudar. E foi aí que eu decidi sair de casa. E aí foi a primeira vez que eu saí de casa de verdade, porque antes eu até falava que ia sair, mas sempre voltava depois de alguns dias. Dessa vez não. Dessa vez eu decidi sair mesmo. Eu faço aniversário no dia 4 de janeiro e eu saí de casa no dia 3, um dia antes do meu aniversário. E naquele momento, na minha cabeça, eu me enchi de razão. Eu pensava assim: poxa, nem ligam para mim, nem lembraram que é meu aniversário. E isso só me deu mais força ainda para sair. Só que ali começava uma trajetória de muito orgulho, muito achismo, muito ego. Eu achava que era forte, achava que nada podia me parar. Mas a verdade é que eu estava totalmente perdido. Eu tive a vida inteira a oportunidade de servir a Deus e não quis. Tive oportunidade de entregar minha vida para Jesus e rejeitei. E agora, eu estava sozinho, sem meus pais, sem a presença de Deus que havia dentro da minha casa. Porque quem tem a presença de Deus tem cuidado, tem proteção. Eu tinha saído de tudo isso, agora era por minha conta. Então eu fui trabalhar, porque para sair de casa eu precisava de dinheiro. Consegui juntar um valor e decidi sair de Ipatinga, sem destino, sem plano, sem nada, como a gente diz lá em Minas, sem eira nem beira. Peguei um ônibus e vim parar aqui no Espírito Santo. Cheguei em Vitória, sem conhecer ninguém. Fiquei rodando pela rodoviária, tentando entender o que fazer, até que descobri um albergue. Fui para lá e fiquei alguns dias. Para quem não sabe, o albergue é um lugar que recebe pessoas que não têm condições. Você pode dormir, tomar banho, comer, mas só pode ficar poucos dias.
E quando o prazo acabou, eles me deram uma opção. Disseram que podiam conseguir uma passagem para mim. Eu queria ir para o Rio de Janeiro sem motivo nenhum, só queria ir. Então eles falaram, direto para o Rio não dá, mas conseguimos até Campos dos Goytacazes. E eu aceitei. E ali começou uma vida, de estrada, de cidade em cidade. Eu parava, trabalhava um pouco, juntava dinheiro e seguia viagem. Mas as coisas começaram a dar errado. Tudo que eu tentava não funcionava. Nada dava certo. E foi aí que eu comecei a me afundar. E foi aí que eu comecei a pegar mais pesado, no álcool e nas drogas. Porque eu já não tinha mais uma base, não tinha mais ninguém por perto que me aconselhasse, que me puxasse de volta. Eu estava sozinho e influenciado só pelas pessoas erradas e pelas minhas próprias escolhas. E o pior, eu comecei a criar dentro de mim uma mentira. Eu dizia para mim mesmo que meus pais tinham me abandonado. Mas não era verdade. Quem abandonou fui eu. Só que eu não queria assumir isso. Eu queria estar certo. Eu me colocava como vítima. Falava que eles tinham me humilhado, que não me amavam, que não se importavam comigo. Eu criava argumentos para justificar tudo. E nisso, eu fui me afundando cada vez mais. Cheguei em Campos dos Goytacazes, fiquei em albergue e ali comecei a me envolver com pessoas totalmente erradas. Depois fui para Macaé e lá eu conheci uma mulher. No começo parecia tudo normal, aquela coisa de juventude, de se envolver rápido, mas depois de 3 meses veio a decepção. Eu descobri que ela era garota de programa. Ela estava comigo e com vários outros ao mesmo tempo. Aquilo acabou comigo. Foi mais um motivo para eu me afundar ainda mais. E como acontece com muita gente, eu comecei com coisas mais leves. Depois fui avançando até chegar no crack. E ali, eu praticamente me tornei um viciado. Tudo era motivo de revolta. Eu não aguentava mais ouvir falar de Deus. Não aguentava ouvir louvor. Nada. Tinha um louvor que tocava muito na época. Deus me ama, do diante do trono. E eu não suportava ouvir aquilo. Porque dentro de mim eu dizia, isso é mentira. Se Deus me amasse, eu não estaria vivendo isso. Se Deus me amasse, minha vida não estaria desse jeito. Mas a verdade é que eu não entendia nada, eu estava cego, eu estava destruindo a minha própria vida e ainda colocava a culpa em Deus e as coisas só foram piorando. Chegou um momento que tudo na minha vida começou a dar errado ao mesmo tempo, nada funcionava. Tudo que eu tentava dava errado e eu comecei a me afundar ainda mais. O álcool já não era suficiente. As drogas começaram a tomar conta de mim. E chegou um ponto que eu não conseguia mais parar. Tudo que eu fazia era pensando em usar de novo. Eu não conseguia ver dinheiro, que eu já pensava em droga. Se eu recebesse qualquer valor, eu não pensava em comida, não pensava em roupa, não pensava em nada, só pensava em usar. E as pessoas que estavam perto de mim até tentaram me ajudar. Eu tive um patrão em São Paulo que foi uma pessoa muito boa comigo. Ele sabia da minha situação, sabia que eu gastava tudo, então ele fazia de tudo para me ajudar. Ele pagava o aluguel da casa onde eu morava, pagava comida, separava dinheiro para contas e só me dava o resto. Mas sabe o que eu pensava? Eu achava ruim, eu achava que ele estava sendo chato. Eu não conseguia enxergar que ele estava tentando me salvar. Hoje eu entendo. Ele foi um amigo de verdade, porque amigo de verdade não é o que te dá tudo, é o que te impede de se destruir. Mas mesmo assim, eu continuei indo cada vez mais fundo, até que chegou um ponto que não teve mais jeito. Eu perdi o emprego, perdi tudo e fui parar na rua. E ali começou a pior fase da minha vida, porque enquanto você tem um teto, você ainda tem uma base, mas quando você perde tudo,
Quando você não tem onde dormir, não tem proteção, não tem segurança, a realidade muda completamente. E eu comecei a viver na rua. Eu virei catador de latinha. Eu comecei a carregar um saco preto nas costas, vivendo de lixo, tentando sobreviver de qualquer forma. E mesmo assim, eu continuava nas drogas. Mesmo passando fome, se alguém me desse comida e outra pessoa me oferecesse droga, eu escolhia a droga. Eu já não pensava mais como uma pessoa normal. Eu estava completamente dominado. E aos poucos, eu fui me perdendo de mim mesmo. E ali, na rua, as coisas começaram a piorar de um jeito que eu nunca imaginei. Porque quando você ainda tem alguma aparência normal, as pessoas ainda se aproximam. Mas chegou um ponto que eu já estava irreconhecível. Eu emagreci demais. Demais mesmo. Teve uma fase que eu cheguei a pesar 56 quilos por causa das drogas. Eu estava sujo, barbudo, cabeludo, cheirando mal, carregando um saco preto nas costas. E as pessoas começaram a atravessar a rua quando me viam. Eu me tornei alguém que ninguém queria chegar perto. E para sobreviver, eu fazia de tudo. Eu catava latinha, revirava lixo, e às vezes conseguia algum dinheiro vigiando o carro. Tinha um teatro em São Paulo, onde os artistas iam se apresentar. E eu ficava lá, olhando os carros. No final, eles me davam uma gorjeta. E ali, eu achava que tinha encontrado uma solução, porque eu conseguia fazer dinheiro todo dia. Só que esse dinheiro não servia para viver. Servia para me destruir, porque tudo que eu ganhava, eu gastava com droga, sem remorso, sem pensar no amanhã. E o tempo foi passando, e eu fui me afundando cada vez mais, até que chegou um ponto que eu não tinha mais nada, nem trabalho, nem casa, nem dignidade. Eu já não conseguia mais nem vigiar carro, porque quando eu me aproximava, as pessoas achavam que eu ia roubar, e saíam correndo. E foi aí que eu comecei a viver no lixo. Literalmente. Eu comecei a catar resto de comida, papelão, qualquer coisa que desse para sobreviver. E acabei encontrando um lugar para me esconder. Em São Paulo, tem uma avenida chamada Avenida do Estado. E embaixo dela tem galerias por onde passa esgoto. E ali eu encontrei um buraco. Um espaço pequeno, mas que para mim virou casa. Eu comecei a morar ali, levando papelão, pedaços de pano, qualquer coisa que eu achava na rua. Eu virei, literalmente, um rato de esgoto. E mesmo assim, eu não conseguia parar. Eu já tinha feito de tudo, mentido, enganado, inventado histórias, só para conseguir dinheiro para usar droga. E mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo sido criado na igreja, eu tinha me afastado completamente. Eu não lembrava mais de Deus. Eu não queria saber de Deus. Eu estava perdido, totalmente perdido. E foi nesse fundo do poço que começaram a acontecer algumas coisas que eu não entendia na época. Mas hoje eu sei que já era Deus começando a me alcançar. Mesmo eu estando daquele jeito, mesmo eu não querendo saber de Deus, Ele já estava trabalhando. Teve um momento que eu estava na rua, catando latinha, com raiva de tudo, com raiva da vida, com raiva das pessoas, com raiva de Deus. E de repente, veio uma mulher falando atrás de mim. Ela disse assim: não adianta você fugir, não adianta tentar disfarçar. O que Deus planejou para sua vida vai acontecer. Na hora, eu achei que ela era doida. Olhei para trás e pensei: o que essa mulher está falando? Mas ela continuou, disse que Deus estava me vendo, que não importava onde eu estivesse, Ele ia cumprir o propósito na minha vida e que um dia eu ainda ia lembrar daquelas palavras. Naquele momento, para mim não fez sentido nenhum. Eu ignorei, continuei minha vida, mas a verdade é que aquela palavra entrou dentro de mim
mesmo eu não querendo, porque a palavra de Deus não volta vazia. E naquele dia eu segui andando, mas algo tinha ficado dentro de mim e não saía. E teve um outro detalhe que também começou a mexer comigo. Tinha uma casa que eu sempre passava na frente, e ali tinha um rapaz com síndrome de Down. E toda vez que ele me via, ele me cumprimentava. Toda vez, sem exceção. E aquilo começou a mexer comigo, porque todo mundo fugia de mim. Mas ele não. Ele sorria, ele me tratava como gente. E a mãe dele sempre puxava ele para dentro, não deixava ele chegar perto. E eu até ficava irritado com aquilo. Mas hoje eu entendo que até ali Deus já estava falando comigo. Ao mesmo tempo, tinha um homem chamado Alexandre. Ele tinha uma loja e sempre que me via, me chamava para tomar um café. Ele não era crente, mas me tratava bem. E várias vezes ele tentou se aproximar de mim. E eu ia, tomava o café, mas não deixava ninguém entrar na minha vida. Mesmo assim, Deus já estava colocando pessoas no meu caminho, sem eu perceber, sem eu entender. Mas ele já estava preparando tudo. Mesmo eu estando no lixo, ele já estava começando a me tirar de lá. E foi aí que começou uma mudança que eu não esperava. Um dia, esse Alexandre me chamou. Disse que ia ter um churrasco num bar ali perto e me convidou. Eu até estranhei, porque a dona do lugar não gostava de mim. Já tinha me expulsado várias vezes, mas ele insistiu. Você vai comigo, você é meu convidado. E eu fui. Quando eu cheguei lá, realmente a mulher não gostou, mas tinha dois caras tentando tocar violão. E aquilo começou a me incomodar, porque eu sempre fui músico. Desde pequeno, cresci no meio do louvor. E eu olhava e pensava, tá tudo errado, tá desafinado, não tá batendo nada. Aí eu falei pro Alexandre, esse cara não tá tocando nada. Ele virou para mim e disse, então vai lá e toca. Na hora eu fiquei meio assim, porque sabia que a dona do lugar não gostava de mim, mas ele foi comigo, sentou na mesa com os caras, conversou e conseguiu me dar espaço. Eu peguei o violão. A primeira coisa que fiz foi afinar. E só nisso o pessoal já começou a olhar diferente. Depois eu comecei a tocar e cantar, e de repente o ambiente mudou. As pessoas começaram a chegar perto, puxar cadeira, se aproximar. Quem passava na rua parava para ouvir, e tudo começou a girar em volta daquele momento. E aquilo mexeu comigo, porque fazia tempo que eu não me sentia assim. Fazia tempo que eu não me sentia útil, valorizado. Parecia que por um momento eu tinha encontrado algo, mas mesmo assim, eu não pensei em Deus. Eu só pensei, agora eu achei alguma coisa que dá certo. Só que no dia seguinte, eu voltei para a mesma vida. Usei droga, como sempre, e continuei no mesmo ciclo. Só que algo já tinha começado a mudar dentro de mim. E no outro dia, quando eu passei de novo em frente ao bar, aconteceu algo inesperado. A dona do lugar me chamou, a mesma mulher que não gostava de mim. Ela me chamou e perguntou, você já almoçou? Na hora eu estranhei, muito, mas respondi que não. E ela disse, então volta daqui a pouco, que eu vou preparar um prato para você. E ali eu não sabia ainda, mas Deus estava começando a virar a chave da minha vida. E aquilo já começou estranho para mim, porque aquela mulher não gostava de mim, já tinha me expulsado, já tinha brigado comigo e agora estava me oferecendo comida. Mas mesmo assim, eu fui. Voltei lá depois de um tempo e quando cheguei, ela veio com uma toalha e um sabonete na mão e falou assim, eu vou te dar o almoço, mas antes você vai tomar um banho. Na hora, eu travei, fiquei sem reação, mas aceitei. Ela me levou lá no fundo, tinha um banheiro, eu entrei, fechei a porta, tirei minha roupa e quando eu levantei a cabeça, tinha um espelho na minha frente. E naquele momento,
Eu levei um choque, porque eu me vi, de verdade. Dava para contar minhas costelas, meu corpo todo sujo, uma crosta de sujeira, cheirando mal, irreconhecível. E ali, parecia que alguma coisa voltou dentro de mim. O entendimento voltou, porque até então eu não percebia. Eu vivia daquele jeito e achava normal. Mas naquele momento eu me enxerguei e as lágrimas começaram a cair. Eu liguei o chuveiro e a água começou a bater em mim, misturada com aquelas lágrimas que estavam presas há anos, e eu comecei a tentar tirar aquela sujeira. Passei a bucha, não saía. Bati na porta, pedi uma escova. Ela me deu uma escova de roupa e eu comecei a esfregar, arrancando aquela sujeira. E enquanto a sujeira descia pelo ralo, eu comecei a sentir nojo de mim mesmo. Ali, eu enxerguei quem eu tinha me tornado. Mas ao mesmo tempo, veio uma pergunta. E agora? Porque eu não tinha casa, não tinha família perto, não tinha para onde ir. O que eu ia fazer? E ali, dentro daquele banheiro, eu fiz uma oração. Do meu jeito, sem formalidade, sem respeito, mas sincera. Eu falei: Deus, se é verdade isso tudo, se o Senhor realmente existe, se o Senhor vai me usar, então faz alguma coisa, muda alguma coisa na minha vida, porque até hoje eu só vi sofrimento. Para mim isso sempre foi conversa, mas se for real, prova. E ali, sem eu perceber, eu estava dando o primeiro passo, de volta. E depois daquele momento, parecia que alguma coisa tinha mudado. Não foi tudo de uma vez, mas dentro de mim, algo virou. Quando eu saí daquele banheiro, ela já estava com a comida pronta, e eu sentei para comer. Só que enquanto eu comia, começaram a vir lembranças. Lembranças da igreja, do louvor, do altar, do violão, de quando eu servia a Deus. E aquilo começou a mexer comigo. As lágrimas começaram a cair de novo, e quando eu saí dali, eu não fui direto para a rua como sempre. Eu fui até a loja do Alexandre. Quando eu cheguei lá, ele até assustou, porque eu já estava diferente, mais limpo, com outra aparência. E ele perguntou meu nome, e foi ali que eu falei a verdade, porque até então eu usava outro nome. Eu falava que meu nome era Wesley, mas não era. Meu nome é Melquisedeque, e eu não gostava nem de ouvir meu próprio nome, porque meu nome tem significado, Rei de Justiça, Rei de Paz, e aquilo me confrontava, porque a minha vida não tinha nada disso. Então eu escondia, mas naquele momento eu falei a verdade, e ele simplesmente me aceitou, sem julgamento, sem cobrança. E logo depois, ele falou assim: eu conversei com a minha esposa e a gente quer te ajudar. E quando ele falou isso, algo dentro de mim reacendeu, porque eu lembrei da oração que eu tinha feito no banheiro. Eu pedi para Deus fazer alguma coisa, e agora as coisas estavam começando a acontecer. Ele disse: se você quiser, a gente te ajuda a voltar para sua cidade. E naquele momento veio um conflito dentro de mim, porque eu sabia que se eu quisesse mudar de verdade, eu teria que deixar tudo aquilo para trás, tudo. E pela primeira vez, eu comecei a pensar sério em mudar de vida. E naquele momento, eu entendi uma coisa: se eu quisesse mudar de verdade, eu teria que deixar tudo para trás. Tudo. A vida que eu estava vivendo, os lugares, as pessoas, os hábitos, as drogas, tudo. E isso não é fácil, porque mesmo sendo uma vida destruída, a gente se acostuma. Mas algo dentro de mim dizia: agora é a hora. E eu lembrei da oração que eu fiz. Eu tinha pedido para Deus mudar minha história, e agora ele estava começando. Então eu falei para o Alexandre: vamos, eu quero ir embora. E ele disse: então hoje mesmo. Ele fechou a loja mais cedo, me colocou dentro da Kombi e nós fomos. Paramos para comer e depois fomos para a rodoviária. E ele falou uma coisa que marcou muito. Ele disse: eu só vou te dar o dinheiro
quando você estiver dentro do ônibus, porque ele já sabia que eu não podia ter dinheiro na mão, e aquilo mostrou o quanto ele estava comprometido em me ajudar. Mas antes de eu entrar no ônibus, ele falou comigo algo que eu nunca esqueci. Ele disse: "Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas quando eu te vi, eu senti algo diferente. Eu senti um amor muito grande por você. Parece que você é alguém da minha família." E naquele momento eu entendi. Não era ele, era Deus. Deus estava usando ele. E ali eu não aguentei. Eu abracei ele e nós dois choramos. Ali na rodoviária, sem vergonha, sem orgulho, sem nada. Só verdade. Eu entrei no ônibus, ele me deu o dinheiro e a viagem começou. E durante toda a viagem, eu fiquei pensando, o que foi que eu fiz com a minha vida? Quantos anos eu perdi? Quantas oportunidades eu joguei fora? Mas ao mesmo tempo, uma esperança começou a nascer. Porque pela primeira vez, eu sentia que algo novo estava começando. E depois de tudo isso, eu cheguei na minha cidade, depois de mais de 5 anos fora. 5 anos sem dar notícia. Para minha mãe, eu já estava morto. Inclusive, alguém foi lá uma vez, dizendo que tinham encontrado um corpo com características parecidas com as minhas. Então, para ela, eu já não existia mais. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa de uma tia. Quando ela abriu a porta, ela levou um susto. Ela olhou para mim e não acreditou. E eu disse: "Sou eu." E ela começou a chorar. Disse que tinha orado por mim naquele mesmo dia. E ali já começou algo muito forte. Mas ainda faltava o mais difícil: falar com a minha mãe. Nós conseguimos um telefone e eu liguei na primeira vez. Quando ela atendeu, eu falei: "Mãe", e ela desligou. Na hora, eu achei estranho. Liguei de novo. Ela atendeu e desligou de novo. Então, na terceira vez, eu não falei nada. Só esperei. E ela também ficou em silêncio. Até que eu falei: "Dona Neuza", e ela respondeu: "Pode falar", como se fosse qualquer pessoa. E eu disse: "Mãe, sou eu." Na hora, ela parou e começou a chorar. Ela não acreditava. Perguntava se era mesmo eu, onde eu estava, se eu estava vivo. E naquele momento, eu percebi o tamanho da dor que eu tinha causado. Depois disso, nós conseguimos organizar tudo e eu fui para Belo Horizonte, onde meus pais estavam morando. Quando eu cheguei na rodoviária, eles estavam lá, esperando. Meu pai, já diferente, mais envelhecido, cabelos brancos, rosto marcado. Minha mãe, do mesmo jeito, carregando a dor, de anos sem saber do filho. Mas quando eles me viram, tudo mudou. Minha mãe saiu correndo, me abraçou, chorando, e eu também, ali, não precisava falar nada. Só aquele abraço já dizia tudo. Eu estava de volta. Mas agora começava outra batalha, porque eu precisava enfrentar tudo que eu tinha me tornado. E quando eu cheguei em casa, depois daquele reencontro, veio a parte mais difícil: contar a verdade, porque até então eles só sabiam que eu estava vivo, mas não sabiam como eu estava vivendo. E nós sentamos e eu comecei a contar tudo, sem esconder nada. Tudo que eu tinha vivido, as drogas, a rua, a fome, as mentiras, as quedas, tudo. E aquilo foi pesado, muito pesado, porque não é fácil um pai e uma mãe ouvirem aquilo, mas ao mesmo tempo era necessário, porque eu precisava de ajuda, eu não conseguia sair sozinho. Então meus pais correram atrás, buscaram ajuda, falaram com a igreja e conseguiram uma vaga numa clínica, uma clínica cristã, num sítio na cidade de Caeté, em Minas Gerais. O tratamento seria de 6 meses. E eu fui. Só que, quando eu cheguei naquele lugar, algo aconteceu. Assim que eu entrei,
eu senti paz, uma paz que eu não sentia há muito tempo. Parecia que tudo que estava bagunçado na minha mente se acalmou. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei, eu quero ficar aqui, eu quero mudar. E começou o processo. Todo dia tinha rotina, tinha oração de manhã. Antes do café, tinha tarefas, trabalho, disciplina. Era capinar, arrumar cerca, cuidar das coisas, ocupar a mente. Mas também tinha algo diferente. Tinha um grupo, que subia para o monte, para orar. E eu comecei a ir, e ali, no monte, Deus começou a me tratar. De verdade, cada palavra que eu ouvia me confrontava. Doía, mas curava. E ali eu entendi uma coisa. Não existe transformação sem processo. Não existe cura sem dor. Mas quando você passa pelo processo, Deus transforma tudo. E foi ali, naquele lugar, que Deus começou a reconstruir a minha vida. No começo não foi fácil, porque o processo dói. Você começa a lembrar de tudo, começa a enxergar quem você se tornou, começa a encarar a realidade. Mas ao mesmo tempo, cada dia ali era um passo para fora daquele buraco. E o monte virou um lugar especial para mim. Todo dia eu subia. No começo eu ia com os outros, depois eu já subia sozinho. E ali eu orava, chorava, falava com Deus, do meu jeito. E Deus começou a falar comigo, começou a me dar direção, começou a me dar entendimento. E algo começou a nascer dentro de mim de novo, que eu achei que tinha morrido, a presença de Deus. Eu comecei a sentir vontade de buscar, coisa que antes eu rejeitava. E ali Deus começou a me moldar, a me reconstruir, a me curar por dentro. E cada palavra que eu recebia não só me confrontava, mas me transformava. E eu fui entendendo que tudo aquilo que eu vivi não foi em vão. Fazia parte de um processo, porque não tem como você construir algo forte sem base. Não tem como levantar uma casa sem estrutura. E Deus estava construindo a minha estrutura, mesmo que fosse doendo, mesmo que fosse difícil. E os dias foram passando, e eu fui sendo transformado por dentro. De verdade, não era aparência, não era emoção, era mudança real. E ali eu comecei a entender que Deus nunca tinha desistido de mim. Mesmo quando eu desisti dele, ele continuou ali, esperando o momento de me resgatar. E depois de todo esse processo, a minha vida já não era mais a mesma. Eu não era mais a mesma pessoa. Aquilo que antes eu amava já não fazia mais sentido. Aquilo que antes me dominava já não tinha mais força sobre mim. E Deus começou a me dar direção. Começou a mostrar o propósito. Tudo aquilo que eu tinha vivido não era só sobre mim. Tinha um propósito maior. Tinha algo que Deus queria fazer através da minha vida. E com o tempo, eu fui entendendo isso. Eu não fui chamado só para sair daquela situação, mas para testemunhar, para contar, para alcançar outras vidas. E os anos foram passando, e Deus foi confirmando isso. Hoje, eu tenho uma família linda, tenho filhos, tenho esposa, tenho uma vida que eu nunca imaginei que teria. E tudo isso não foi porque eu consegui sozinho, foi Deus. Totalmente Deus. Mas teve uma coisa que marcou muito, já depois de tudo isso. Um dia, eu estava no monte novamente, e Deus falou comigo, de forma muito clara. Ele disse, você passou por tudo que precisava passar, mas ainda não fez aquilo que eu te chamei para fazer. E aquilo me confrontou, porque eu entendi que não basta só viver a mudança, tem que cumprir o propósito. E Deus continuou falando comigo. Eu te levantei para pregar. Eu te fiz passar pelo vale, pela dor, pela perda. Mas não foi para você ficar calado. Foi para você anunciar. E naquele momento, eu entendi que tudo aquilo tinha um motivo e que eu precisava cumprir. E foi ali
que eu tomei a decisão de viver totalmente aquilo que Deus tinha para mim. E foi ali que tudo fez sentido. Tudo que eu vivi, toda dor, toda queda, todo sofrimento, não foi em vão. Deus transformou tudo em propósito. Hoje eu entendo claramente que eu não fui chamado só para viver uma vida diferente. Eu fui chamado para contar, para testemunhar, para alcançar outras pessoas que estão vivendo aquilo que eu vivi. Porque eu sei como é estar no fundo do poço. Eu sei como é viver na rua. Eu sei como é estar dominado pelas drogas. Eu sei como é olhar para a vida e achar que não tem mais saída. Mas eu também sei que tem saída, porque Jesus mudou a minha história. Hoje, eu tenho uma família abençoada, tenho esposa, tenho filhos, tenho uma vida restaurada. Mas mais do que isso, eu tenho um propósito e eu decidi viver esse propósito. Eu decidi não dar espaço para o diabo mais, porque eu sei que basta uma brecha e tudo pode desmoronar. Eu escolhi ser um derrotado no passado, mas hoje eu escolho ser vencedor, porque é uma escolha e todo mundo tem escolha. E hoje, aonde eu vou, eu falo de Jesus. Eu conto o que Ele fez na minha vida, sem vergonha, sem medo, porque foi Ele que me tirou daquele buraco, e se Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não desiste. Mesmo quando a gente desiste dele, Ele continua ali, esperando, pronto para transformar tudo. E hoje eu posso dizer, com toda certeza, eu não sou mais quem eu era. E tudo isso é por causa de Jesus. E foi ali, depois de tudo que eu vivi, que eu comecei a entender. Nada foi por acaso. Cada dor, cada queda, cada erro fez parte do processo. Deus estava me moldando. Mesmo quando eu achava que estava sozinho, Ele ainda estava lá. E depois de muitos anos, eu entendi o porquê de tudo. Eu não passei por aquilo só para sobreviver. Eu passei por aquilo para testemunhar, para contar, para mostrar para outras pessoas que existe saída, que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Hoje, eu tenho uma família, tenho filhos, tenho uma vida restaurada, mas nada disso veio de mim. Foi Deus, foi Ele que me tirou daquele lugar. Foi Ele que me deu uma nova chance. E eu aprendi uma coisa: não dá para brincar com a vida, não dá para dar brecha, porque uma escolha errada pode te levar muito longe. Mas também aprendi que uma decisão certa pode mudar tudo. Eu escolhi errado no passado, mas hoje eu escolho viver para Deus. E aonde eu for, eu vou falar dele, sem medo, sem vergonha, porque foi Ele que mudou a minha história. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. Mas as coisas não são exatamente como a gente imagina. Hoje eu entendo isso, porque a Bíblia diz em Jeremias 1:5, antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Só que eu fui entender isso muitos anos depois, que o nosso testemunho não é só pra gente, é para alcançar outras pessoas, e que a nossa história não é só dor, é propósito.